Shabbat Shalom, hoje é quinta-feira, o Aleph está ali atrás de mim hoje. Hoje eu estou numa posição diferente aqui na gravação. Hoje é um dia especial, né? É um dia em que nós estamos celebrando aí a festa dos tabernáculos. E é um dia de semana, porém, biblicamente falando, é um sábado festivo, é um dia em que não se faz trabalho, é um dia para santa convocação, é um dia para estar na presença de Deus, né, o adorando, aprendendo mais a respeito do agir dele em nosso favor. Então hoje eu mudei um pouco aqui o cenário normalmente dos vídeos que eu faço virado com a câmera para o lado da janela, hoje eu virei para o outro lado, porque eu estou posicionado aqui debaixo da minha suca. Isso aqui é a minha tenda montada na sala da minha casa, nós não temos jardim aqui. Então, em memória aí dessa festa santa, desse dia santo, todo ano a gente arma aqui uma tenda na minha sala, eu e meu filho, nós dormimos aqui debaixo da tenda durante os 7 dias e utilizamos aí esse tempo para estarmos adorando ao Senhor, lembrando do agir do Senhor a nosso favor, porque cada uma dessas festas tem um significado profético muito importante. Algumas delas que já aconteceram, outras que estão por acontecer, como é o caso dessa festa do tabernáculo. Shalom para você, Tápias, Shalom, Andréia, bom ter vocês dois aqui. Pensei que eu ia estar sozinho hoje, porque é dia de semana, mas bom ter vocês aqui. Não sei se vocês viram aí, eu mudei a câmera aqui porque eu estou debaixo da minha suca, na minha tenda lá no meio da minha tenda tem até umas estrelinhas lá em cima. Nós temos aqui uma tenda de jardim, que aí eu coloquei uns bambuzinhos em cima dela, para a gente poder estar lembrando aí essa data tão importante, né? Essa data que está relacionada ao período ali do nascimento do Messias, e está relacionada, como nós vamos ver no estudo de hoje, à nossa vida eterna, ao tempo em que Deus novamente habitará no meio do povo dele, né, e nós viveremos para sempre na presença dele. E é a respeito disso que a gente vai falar no estudo de hoje. Eu não vou esperar o pessoal entrar hoje, porque eu entendo aí que tem muita gente que, infelizmente, na realidade que a gente vive, Faraó não permite que a gente, às vezes, tenha liberdade de irmos adorar o nosso Deus, né? Então, algumas pessoas provavelmente estão trabalhando, apesar de quererem estar separando esse dia como um sábado de descanso, mas, infelizmente, as circunstâncias do mundo que a gente vive hoje, muitas vezes nos impede de realmente nos dedicarmos a Deus da maneira que nós gostaríamos. Mas aí o vídeo vai ficar aqui para o pessoal assistir depois. E vamos então a uma oração aqui, ao nosso estudo de hoje. Querido Pai Yehová, nós te louvamos, Senhor, por esse dia santificado pelo Senhor na Tua Palavra, dia de santa convocação, dia para aprendermos mais de Ti, para estarmos na Tua presença te adorando e festejando na Tua presença, como fizemos ontem na casa do irmão Renes, com a presença do Tápias, onde nós estivemos ali para ceiar juntamente, ter ali um período de confraternização entre os irmãos e adorando ao Senhor acima de tudo, Pai. Nós te louvamos porque sabemos que cada um desses dias tem um sinal profético, é uma maneira que o Senhor escolheu de se comunicar conosco e de nos ajudar a estarmos preparados para o que está por vir. Nós te pedimos que o Senhor continue nos dando discernimento da Tua Palavra e nos dando realmente revelação, Pai. Quanto mais o dia se aproxima para o cumprimento profético dessas últimas festas que se encerram com a festa do tabernáculo. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fale o coração de todos que vão assistir esse vídeo, seja hoje, seja uma data futura, Pai. Que a Tua Palavra possa realmente brotar no coração delas e gerar muitos frutos. Para a honra e glória do Teu nome que oro, em nome de Yeshua. Amém. Amém, amém.
Então hoje, Sukkot 2021. A palavra Sukkot é a palavra hebraica que faz referência à tenda. Né? Aqui na comunidade aqui dos judeus onde eu vivo, eles usam o termo sukkah para se referir a essa tenda que a gente constrói durante o período da festa dos tabernáculos. A festa de Sukkot, como eu disse há pouco, ela está diretamente relacionada às coisas que irão acontecer nos últimos dias. Elas são figuras proféticas, ela é uma figura profética daquilo que Deus tem preparado para se cumprir nesse projeto dele de restauração de toda a humanidade. Então é muito importante que a gente tenha um discernimento correto da questão dessa festividade para que a gente não seja pego de surpresa. A palavra de Deus, ela nos orienta a respeito disso, o apóstolo Paulo nos orienta a respeito disso, que nós somos filhos da luz e nós não devemos estar em trevas quando chegar o tempo do retorno do Messias. Então o estudo de hoje vai nos ajudar a compreender um pouco das coisas que estão por vir. Para começar o estudo, um primeiro comentário que eu gostaria de falar é que um dos grandes problemas da teologia cristã é que a teologia cristã, em alguns aspectos, ela parte de uma premissa errada e, fatalmente, ela acaba chegando a uma conclusão errada. E, no que diz respeito à festa de Sukkot e dos acontecimentos em torno da festa de Sukkot, isso é a mais pura verdade. A gente cresceu... Fecha a janela para mim, por favor. Acho que tem alguém com o som ligado ali do lado de fora. A gente cresceu dentro de uma teologia cristã... Ou é do outro lado? Acho que é do outro lado. Deixa eu levantar aqui para me fechar a janela. Alguém resolveu ligar uma música árabe aqui na janela na hora do meu estudo. Mas como eu estava falando, a gente cresceu dentro da teologia cristã, dentro da realidade teológica que a gente aprendeu, ouvindo falar a respeito do arrebatamento. Né? O arrebatamento seria o primeiro evento que nós estamos esperando com relação aos eventos futuros antes da vinda do Messias. O arrebatamento vai vir para tirar a igreja e nos livrar das coisas que acontecerão durante o período da grande tribulação. E a razão pela qual essa teologia existe dentro desse universo teológico cristão, essa doutrina existe dentro do universo teológico cristão, é em razão de uma premissa incorreta, que é o fundamento de alguns conceitos teológicos do cristianismo, que os conduz a uma conclusão errada. E que premissa é essa? É a premissa de que Israel e a igreja são duas entidades à parte, no qual Deus se relaciona com cada uma delas de uma maneira diferente e em um tempo diferente. Dentro dessa visão, nós temos são dois conceitos que prevalecem dentro dessa visão. O primeiro é o conceito de que a igreja substitui Israel de maneira plena nesse plano de Deus, no projeto de Deus de salvação e restauração de toda a humanidade, de toda a criação. Então, a partir do momento que a igreja ela foi estabelecida a partir ali da vinda do Messias, ela substituiria totalmente Israel e Israel perde o seu propósito de existir. Ele não tem mais significado algum, ele não tem mais valor algum. O que importa para Israel e para os descendentes de Abraão é crerem em Jesus e fazer parte da igreja. Porque agora a única coisa que vai existir, da agora para frente, é a igreja, e não mais Israel. Esse é o conceito prevalente no catolicismo e, pelo que eu sei, pelo que eu já debati com algumas pessoas a respeito do tema, é o conceito da igreja adventista. Para a igreja adventista, as promessas de Deus para Israel foram completamente anuladas, acabaram, não tem mais nada. Israel jamais será restaurado como uma nação diante de Deus. E nós vamos ver no estudo aqui que eles estão redondamente enganados. A outra visão que tem dentro desse aspecto é a visão de que a igreja e Israel, eles vivem em um mesmo tempo,
porém, o foco de Deus em relação ao povo em que ele está agindo e o instrumento que ele está usando para se manifestar à humanidade muda de tempo em tempo. Então, dentro dessa visão, que é uma visão quase que universalmente aceita nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, dentro dessa visão, até a vinda de Jesus, Israel era o instrumento de Deus no qual ele se manifestava à humanidade. Aí quando vem Jesus, a igreja passa a ser o instrumento de Deus, Israel é colocado de lado, e a igreja passa a ser esse instrumento de Deus no qual Deus se revela à humanidade. E aí quando nós chegarmos no tempo do arrebatamento, a igreja será levada para o céu, o Espírito Santo vai ser removido da terra, e tudo volta ao estado anterior à vinda de Jesus, porque Israel volta a ser o foco, e nós deixamos o que eles chamam de tempo da lei, né, ou tempo da graça, para retornarmos ao tempo da lei. Então, todos esses termos são termos que são utilizados para poder tentar manipular a palavra de Deus de maneira que ela possa harmonizar determinados conceitos que a própria teologia de que a igreja é uma entidade à parte, a igreja substitui ou ela passa a ser um determinado foco do agir de Deus em favor do homem, essa visão ela causa toda uma desarmonia das profecias com relação aos últimos dias. Então, para tentar corrigir essa distorção, porque eles olham e falam, não, gente, mas tudo que fala a respeito de profecia bíblica dos últimos dias está apontando para Israel. Aonde então que a igreja se encaixa nisso? Se a igreja é o centro do agir de Deus em favor do homem hoje, como que eu consigo harmonizar isso? A solução é arrebatamento. A gente não vai estar aqui. Por isso que nós não somos mais o foco. Porque nós não estaremos aqui mais. Então, esse mecanismo, essa teologia do arrebatamento pré-tribulacionista ou mid-tribulacionista, ela tem o propósito de tentar corrigir uma distorção do texto bíblico causado pela teologia cristã que coloca Israel e a igreja como entidades distintas e o agir de Deus também age de maneira distinta em cada uma delas. Nós vamos ver aqui no estudo que nós vamos fazer que a premissa está errada. O ponto de partida que está errado é justamente esse fato de querer ver a igreja de Israel de uma maneira distinta. A partir do momento que você vê a igreja como sendo Israel, e literalmente Israel, e não um substituto do Israel que recebeu uma nova lei, que recebeu uma aliança completamente distinta da aliança anterior, quando você consegue entender isso, você não precisa fazer ginástica mental e forçar uma barra de um arrebatamento que em lugar nenhum na palavra de Deus fala dele, ou pelo menos o arrebatamento dentro do conceito que a gente aprendeu dentro da igreja, que são as pessoas fugindo daqui durante o período para não passar pela grande tribulação. Você não precisa fazer isso, porque tudo passa a fazer sentido e se harmonizar. E é justamente isso que eu vou estar apresentando para vocês hoje. Eu espero que esse estudo de hoje ele ajude a gente a ter uma compreensão melhor a respeito desse conceito, para que ele possa nos capacitar a estarmos preparados para quando essa festividade se tornar uma realidade na nossa vida. Então vamos lá. O estudo de hoje, na imagem que eu compartilhei aqui na página do Facebook, o nome do estudo de hoje é o Grande Êxodo e a Nova Jerusalém. O Grande Êxodo, ele é um conceito que a gente nunca ouviu falar dele dentro da igreja. A gente sempre ouviu falar a respeito de arrebatamento. Porém, arrebatamento, como eu expliquei aqui antes, é uma distorção. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê a revelação de Deus dada através dos profetas a respeito de um grande êxodo, que também é conhecido como um segundo êxodo. Então, o que Deus revelou para o seu povo e o que nós devemos estar preparados para ele, não é para sair voando aqui de um momento ao outro. Eu sempre fui, durante a minha vida dentro da igreja, sempre fui um defensor árduo da doutrina
do arrebatamento pré-tribulacionista, amava os livros deixados para trás. Qualquer filme que saísse relacionado a esse tipo de tema, eu estava lá para poder assistir. E hoje eu tenho a plena convicção de que eu estava errado. A minha concepção era errada porque eu partia de uma premissa errada. A partir do momento que eu corrigi a premissa, eu não precisei mais fazer forçação de texto para falar algo que o texto não estava falando. Então, a gente consegue ter esse discernimento de que o que existe na palavra de Deus com relação a um mover do povo de Deus em direção a Deus, não é o povo subindo, voando da noite para o dia e o avião caindo porque o motorista, o piloto do avião desapareceu porque ele era cristão, carros se chocando na estrada e só a roupa ficando. Não é isso que é a promessa que nós temos. A promessa que nós temos é que, a exemplo do que aconteceu com o povo de Israel no Egito, nós passaremos por um segundo êxodo muito maior do que o êxodo do Egito. Um grande êxodo. Antes de nós entrarmos propriamente nos textos que vão nos ajudar a compreender essa realidade, eu quero chamar a atenção para um ponto que é importante nós conhecermos. Quem está assistindo aqui comigo agora já conhece já sabe a respeito do que eu vou falar, já tem conhecimento do que eu vou falar, mas talvez muitas pessoas que vão assistir esse vídeo nunca ouviram falar a respeito disso, que é o conceito das duas casas. É imprescindível que nós tenhamos conhecimento a respeito do conceito das duas casas para que nós possamos entender a revelação de Deus dada aos homens, tanto por boca dos profetas do Antigo Testamento, quanto por todos aqueles que nos deixaram relato nas páginas do Novo Testamento. Se a gente não souber o que é duas casas dentro do conceito bíblico, nós vamos bater cabeça e nunca vamos conseguir entender a palavra de Deus da maneira correta. Eu tenho um vídeo no meu canal, onde eu explico de maneira detalhada o que é a doutrina das duas casas. Ele está no canal YouTube, com o mesmo nome aqui da página do Facebook, Tempo de Restaurar, e ele está dentro da série A Cronologia dos Evangelhos. O título é As Duas Casas. Mas só para dar uma ideia aqui para quem está ouvindo esse conceito pela primeira vez. As duas casas simplesmente se refere ao fato de que após o reinado de Salomão, a nação de Israel foi dividida em duas casas. Duas tribos ficaram debaixo do reinado do filho de Salomão, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, formando o reino do sul, a casa de Judá, e as 10 tribos de Israel ficaram debaixo do reinado de Jeroboão, o efraimita, e conhecida também como casa de Israel, casa de Efraim e reino do norte. Esses dois reinos se dividiram, em alguns momentos chegaram até a guerrear entre si, se tornaram inimigos uns dos outros. O reino do norte, as 10 tribos, elas se aprofundaram de maneira tão profunda numa vida pecaminosa e abominável a Deus, que no ano 721 a.C., as 10 tribos foram levadas para o cativeiro assírio, de onde jamais retornaram. Eles foram dispersos entre as nações da terra e se tornaram como os gentios. Eles perderam a sua identidade. Em Jeremias capítulo 3, Deus chega a falar que ele deu carta de divórcio à casa de Israel por causa dos pecados dela. Então ele é uma mulher, uma esposa que foi repudiada e acabou, não tem vínculo mais nenhum com você. No meu estudo, quando eu falo a respeito das duas casas, eu trato a respeito disso tudo, como que esse casamento vai ser restaurado, a promessa da restauração desse casamento que está descrita em Oséias, capítulo 2, mas não vou entrar em detalhes aqui. Por outro lado, a casa de Judá, a gente sabe, é a história do povo judeu. O termo judeu nasce, na verdade, na Bíblia, após a divisão do reino. Porque o grupo que fica no Reino do Sul, na casa de Judá, eles passam então a ser conhecido como judeu. Então, apesar da gente sempre utilizar, a gente não, pelo menos os que não conhecem, sempre utilizar o termo judeu para se referir à totalidade de Israel, essa não é a maneira correta de se fazer isso. Porque o termo judeu, ele se refere de maneira específica à tribo de Judá, e de maneira um pouquinho mais genérico,
a casa de Judá, que abrangia também ali a tribo de Benjamim. Então a casa de Judá, nós sabemos a história dela, nós sabemos a história do povo judeu. Eles foram levados para a Babilônia no ano 580 a.C., 70 anos depois eles retornaram para a terra de Israel. Depois, durante esse tempo, ficaram debaixo do domínio de outros povos, até que depois de Cristo, por volta do ano 300, eles foram proibidos de viver na terra de Israel, que o Império Romano então mudou para o nome de Palestina, e durante quase 2000 anos eles ficaram dispersos entre os 4 cantos do mundo. Então a gente tem que ter esse entendimento básico para que a gente possa compreender o que a palavra de Deus está nos falando com relação, por boca dos profetas do Antigo Testamento e por boca e segundo a narrativa daquilo que o Novo Testamento nos mostra. Então, tendo isso em mente, que nós temos essa realidade dessas duas casas, a gente vai agora para os textos que eu separei para ler para vocês. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Jeremias 16, versículo 9 a 21. Jeremias 16, ele fala de maneira explícita, inquestionável, a respeito de um segundo êxodo, a respeito de um grande êxodo, muito maior do que o primeiro. E a gente vai ver isso aqui nas palavras de Jeremias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, disse Jeová, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. Então aqui está o pecado descrito de maneira inequívoca. Por que Israel sofreu tudo aquilo que eles estavam sofrendo, e sofreu tudo que sofreram durante a história? Porque eles rejeitaram a Deus, eles se envolveram com práticas pagãs, e eles abandonaram a lei de Deus. Esse foi o objetivo. E vos fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvido a mim. Então, se os pais tinham abandonado a lei de Deus, e agora, por boca do profeta, Deus fala: vocês são pior do que os seus pais, porque vocês estão seguindo o coração mau de vocês. Ou seja, eles ignoraram completamente. Eles duplicaram aquilo que os pais haviam feito em termos de ter abandonado a lei de Deus. Eles se esqueceram completamente de Deus e da lei dele. Este é o pecado de Israel que levou Israel a tamanho juízo, né? O juízo de Deus manifestar de maneira tão forte contra o povo. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem os vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive Jeová, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive Jeová, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, ao qual dei aos seus pais. Então aqui claramente, ele está fazendo uma distinção entre dois êxodos. O êxodo inicial, o êxodo original, que a gente conhece, que está nas páginas do livro de Êxodo, mas ele fala: olha, vai chegar um dia que as pessoas elas não vão mais falar assim: ah, porque eu sirvo o Deus de Israel que tirou o povo de Israel do Egito. Não. Eu sirvo o Deus de Israel que trouxe o povo de Israel dos 4 cantos da terra. Eis que mandarei muitos pescadores, diz Jeová, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estarão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem na minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade,
e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. Então, primeiro vocês vão sofrer o juízo das abominações que vocês cometeram. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade em que não havia proveito. Porventura fará homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Jeová. É curioso como que é a conclusão aqui de Jeremias 16, porque quando a gente lê a história de Êxodo, e a gente vê ali as pragas que estavam sendo derramadas sobre o povo, em um determinado momento, eu não lembro se é no capítulo 9, acredito que seja no capítulo 9, mas em um determinado momento, Deus fala para Moisés o seguinte: eu estou fazendo todas estas pragas, eu estou trazendo tudo isso sobre o povo, para que eles conheçam o meu nome e saibam que eu sou Jeová. Quando Moisés volta do Monte Sinai e vai até Faraó e fala: Jeová mandou que eu viesse libertar o povo, a resposta do Faraó para ele é: quem é Jeová? Para que eu possa escutá-lo. Eu não sei quem é Jeová e o povo não vai sair daqui. E aí acontece as 10 pragas e Deus fala isso para Moisés: olha, depois dessas 10 ele vai saber quem é Jeová. Até hoje ele não sabia, né? Eu vou mostrar para ele quem é. E é curioso que quando a gente ouve falar de um segundo êxodo, a conclusão do texto que nos revela isso, ela fala o seguinte: e os gentios da terra virão até a mim, vão reconhecer que o que eles aprenderam eram vaidades, eram coisas sem valor algum, sem proveito algum, e então eu vou mostrar para eles e eles vão saber que o meu nome é Jeová. Então, a gente vê um paralelo perfeito entre o primeiro êxodo e o propósito do primeiro êxodo, e o segundo êxodo e o propósito do segundo êxodo, que é a humanidade reconhecer que Jeová, o Deus de Israel, é o Criador dos céus e da terra, e ele é digno de que todo joelho se dobre diante dele e preste adoração e louvor a ele. Esse é o objetivo final dele. E quando a gente lê o livro de Apocalipse, fica muito claro para a gente que muitas das coisas que acontecerão na época dos últimos dias, elas estão diretamente relacionadas com as pragas que aconteceram lá no Egito. Então tem o paralelo é muito claro entre esses dois períodos. E a gente está aguardando justamente que esse dia aconteça na nossa vida. E esse dia vai nos conduzir para isso que está aqui em cima de mim, para o tabernáculo. Ele vai nos levar para a presença de Deus, como nós vamos ver, onde nós viveremos para sempre e Deus estará tabernaculando ou habitando no nosso meio. Então a promessa ela é muito clara. Vai existir um êxodo de proporção muito maior do que o êxodo original, ao ponto de que as pessoas não vão nem lembrar mais do pilar de fogo, da nuvem de dia, do fogo de noite. As pessoas não vão nem se lembrar mais do abrir do Mar Vermelho. O que Deus vai fazer para trazer o povo dele para a sua presença vai ser tão extraordinário que a abertura do Mar Vermelho, que é algo inimaginável, Deus abrindo toda aquela água, fazendo o povo de Israel passar em terra seca, e depois na hora que os inimigos atravessam, a água se fecha em cima deles e mata todos os inimigos de Israel. Mas o que Deus tem preparado para o futuro é algo que vai fazer com que isso... aquilo lá era nada. Aquilo lá era efeitos especiais da década de 70. Agora nós estamos numa época com a tecnologia muito maior, os efeitos são extraordinários. Então a promessa de Deus a Israel é que um dia ele vai trazer Israel dos 4 cantos da terra com mão poderosa e de maneira extraordinária. Hoje, nós estamos vendo muitas dessas coisas já acontecendo e nos conduzindo nessa direção. Né? Nos últimos 2000 anos, na verdade, nós vivemos uma realidade onde o nome de Deus foi banido da nossa cultura religiosa. Né?
não só no judaísmo o nome de Deus é banido, é proibido de ser pronunciado, mas no cristianismo, por ordem do Papa, o nome de Deus é banido e não é usado. Por ordem do Papa. Mesmo aquelas igrejas que dizem, não, mas eu não tenho nada a ver com o Papa, eu não tenho nada a ver com a Igreja Católica. A determinação de que o nome de Deus não deva ser utilizado é ordem papal. E as pessoas se submetem a isso. Então nós vivemos durante praticamente toda a nossa vida fazendo algo que nós nem sabíamos quem havia estabelecido isso como uma verdade, mas nós havíamos completamente ignorado o nome de Deus. E nós, como gentios que somos, né, eu não sei, talvez eu tenha alguma ligação judaica, não sei. Eu tenho suspeitas de que talvez eu tenha, mas nunca pesquisei ao ponto de ter certeza ou não. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Muitos daqueles que hoje estão buscando a Deus não têm ligação nenhuma com o povo judeu. Não tem ligação nenhuma com o povo de Israel. São gentios. Mas esses gentios, eles estão reconhecendo que aquilo que eles aprenderam não tinha fundamento na palavra de Deus, eram tradições de homens, que os conduziram a praticar algo que eram feitas a falsos deuses, como, por exemplo, muitas das festividades cristãs que foram herdadas do paganismo. Então, muitos desses gentios mundo afora, eles têm acordado para isso, e nesse processo de retornar para Deus, uma das coisas que eles têm procurado fazer é procurar conhecer o nome de Deus. É lembrar que Deus não é um nome, Deus é um título. E é um título que não faz mérito ao Deus verdadeiro, porque é um título usado para qualquer Deus, para qualquer falso Deus. Tanto que quando você está numa reunião onde você tem pessoas de diferentes convicções religiosas, se você utilizar o termo Deus, tá bom para todo mundo. Porque para eles, Deus é um só. Depende da maneira que você vê. Para mim, Deus pode ser uma luz, Deus pode ser uma força. Para você pode falar que Deus é não sei o que lá, mas se você colocou o nome Deus, é uma coisa genérica. Serve para tudo, serve para todo mundo. Mas quando você coloca um nome, você identifica aquele Deus. Né? E algumas pessoas têm até problema com o termo Deus, mas biblicamente falando, a palavra Elohim, que é a palavra hebraica para se referir a Deus, ela também é uma palavra utilizada para se referir a falsos deuses. Então o termo Deus ele é simplesmente uma tradução do termo Elohim para dar esse aspecto de divindade, de um ser todo-poderoso. Então, quando nós usamos, a gente generaliza a pessoa de Deus. Quando nós nos referimos a ele pelo nome, a gente especifica. Eu não sirvo a Alá, eu não sirvo a Buda, eu não sirvo a sei lá quem mais, eu sirvo a Yehová. E dependendo das pronúncias que outras pessoas chegaram à conclusão que seria a melhor pronúncia, a Yahweh, a Yahvé, a Yahua, ou a pronúncia que a pessoa acredita ser a melhor. Um dia ele vai nos revelar, olha, a pronúncia exata é essa. Até lá, no conhecimento limitado que nós temos hoje, porque hoje nós conhecemos em parte, nós estamos fazendo o nosso melhor e aqueles que estão tendo os seus olhos abertos, nesse processo de abrir os olhos, eles têm tido sede de conhecer o nome de Deus. E nas buscas que nós fazemos, eu cheguei à conclusão para mim que o nome Yehová faz mais sentido, baseado nas informações que eu recebi. Outras pessoas chegaram à conclusão em outros nomes, mas todos nós estamos buscando pronunciar aquele tetagrama que nós sabemos que identifica o nome do Deus Criador dos céus e da terra, que em hebraico é Yod Rei Vav Rei, as 4 letras ali hebraicas que identificam Deus. Então é curioso a gente ver que nós já estamos vivendo uma realidade, principalmente nos últimos 10 a 15 a 20 anos, onde pessoas mundo afora já estão experimentando esse acordar e chegar a Deus e buscar conhecer o nome de Deus e retornar para uma vida em obediência às leis de Deus, que é o que está especificado aqui qual que é o texto? Jeremias 16. Em Jeremias 16. Então Jeremias 16 deixa claro que Israel sofreu o que sofreu por terem se esquecido da lei de Deus, abandonado a aliança, mas vai chegar o tempo em que eles serão restaurados e Deus os levará de volta para casa. Um outro texto que fala a respeito dessa atitude de Israel é Jeremias capítulo 11. Eu quero ler com vocês, que fala o seguinte.
A palavra que veio a Jeremias da parte de Jeová, dizendo: ouvi as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz Jeová, Deus de Israel: maldito homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Jeová. Disse-me Jeová: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Porque deveras adverti os vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprisse, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com eles. Então aqui no capítulo 11, Jeremias especifica de maneira clara que aqueles que quebraram a aliança com Deus foi a casa de Israel e a casa de Judá, as duas casas. A expectativa de Deus é que um dia Israel e a casa de Israel e a casa de Judá, elas retornassem em arrependimento. Ou seja, se aquilo que as levou a ser destruída, a serem dispersas entre as nações da terra, foi o fato delas terem abandonado a lei de Deus, então é lógico que o processo delas para retornarem para Deus inclui retornar a viver uma vida de obediência à lei de Deus. Ezequiel 11 fala disso de maneira muito clara. Ezequiel 11 e Ezequiel 36 são textos que eu já usei muito, tem até bastante tempo que eu não uso Ezequiel 36, mas são textos que para mim são essenciais para nós compreendermos a mensagem da nova aliança, principalmente a mensagem do novo nascimento. Quando Yeshua se encontra com Nicodemos, ele fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento, ele estava fazendo referência a Ezequiel capítulo 36 e Ezequiel capítulo 11, porque Ezequiel capítulo 11 está falando praticamente a mesma coisa. Ezequiel 11 fala o seguinte: portanto, assim diz Jeová Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os cumpra. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Deus. Quando a gente compara o que está sendo dito aqui em Ezequiel capítulo 11 com o que nós lemos em Jeremias capítulo 16, se encaixa perfeitamente. Jeremias 16 nos descreve o Israel que abandonou Deus, que abandonou a lei de Deus, que viveu na prática de coisas abomináveis e que andava segundo o desejo do coração mau deles. Esse é o povo que merecia o castigo de Deus. Aqui em Ezequiel capítulo 11, está nos revelando o processo de retorno desse povo, que vai os preparar para passar pelo grande êxodo.
nesse processo de retorno, o que vai acontecer é que Deus vai colocar o Espírito dele dentro das pessoas, eles vão remover as coisas abomináveis que eles faziam, eles vão voltar a andar em obediência aos estatutos de Deus. Porém, eles chamam a atenção aqui no versículo 21. Aquele cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei cair nas suas cabeças o seu caminho, diz Jeová. Então vão ter pessoas que mesmo nesse processo de retorno, elas vão virar e falar assim, não, mas eu não preciso fazer isso, eu não preciso mudar isso, eu não preciso abandonar determinadas práticas, no meu coração não é o que significa. Quantas vezes, quando eu falo alguma coisa, principalmente a respeito de Natal, as pessoas viram e falam assim, ah, Marcelo, tudo bem, eu sei que historicamente falando, o Natal era uma festa pagã romana, mas não é o que significa para mim. Hoje eu estou fazendo isso para Jesus. Só que o que o texto nos fala aqui é o seguinte, tudo aquilo que era abominável a Deus, eles vão colocar para fora. Você joga para fora e você coloca de volta para dentro aquilo que Deus santificou. Deus santificou isso aqui. Né? Falando especificamente relacionado ao Natal, o Natal foi o dia que pegaram ali aquela festa pagã de adoração ao Deus Sol, ao nascimento do Deus Sol, encaixaram Jesus dentro da história e fizeram aquilo como uma prática da igreja. E quando a gente olha biblicamente, apesar da Bíblia não nos dar informação exata, inquestionável, específica a respeito do dia do nascimento de Yeshua, todas as evidências apontam para o dia da festa dos tabernáculos, que é quando o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E aí tem todo um contexto ali por trás que nos leva a essa conclusão. Então, se eu quero escolher um dia do ano para poder adorar a Deus e glorificar a Deus por Ele ter enviado o Filho dele para mim, qual dia melhor do que um dia que Deus declarou santo? Se eu tiver que escolher entre o dia que Deus declarou santo e o dia que os pagãos adoravam seus falsos deuses, que eram práticas abomináveis a Deus, eu vou escolher a data pagã? Certa vez eu ouvi de um amigo meu, que é pastor, que ele virou para mim e falou comigo, ah, Marcelo, mas você não tem certeza absoluta, você não pode falar com 100% de certeza que ele nasceu no dia da festa dos tabernáculos. Qual a diferença então? Se você estiver errado e eu estiver errado, nós estamos todos dois errados. A diferença é que você está adotando uma prática pagã para prestar culto a Deus, algo que Deus condena. E se eu quiser utilizar a festa dos tabernáculos, que não é nem o meu foco, para ser bem honesto. Ontem nós celebramos a festa dos tabernáculos lá na casa do irmão Renes, sequer mencionamos a questão do nascimento de Jesus. Por quê? Porque a festa, ela tem um foco específico dela, ela tem os seus significados proféticos e etc. Mas em momento nenhum na Bíblia a gente viu ninguém celebrando o nascimento de Jesus. Posso celebrar? Posso. Posso colocar aqui uma manjedoura debaixo da minha tenda, né? Maria e José estavam debaixo de um açúcar. A palavra, se você for fazer o estudo ali da palavra grega que é utilizada e depois comparar com a palavra grega que era utilizada nas traduções do Antigo Testamento, a palavra lá é que eles estavam numa açúcar quando ela ganhou Jesus. Então eu poderia colocar um presépio aqui, um menino Jesus, se eu quisesse, entendeu? Não teria problema nenhum. Faria muito mais sentido biblicamente do que colocar lá no dia do nascimento do Deus Sol, que não tem nada a ver e que em termos temporal, dentro do que a Bíblia nos relata, não se encaixa de maneira alguma. Colocar lá debaixo da árvore de Natal, que é um símbolo pagão detestável a Deus. Então, quando a gente vê aqui o texto de Ezequiel capítulo 11, ele está chamando atenção para isso. Pessoas que que receberam a nova aliança, receberam a revelação do Messias. Jesus é o Filho de Deus, ele veio para pagar o preço dos nossos pecados. Mas, ao invés de fazer todo o processo de retorno, eles param no meio do caminho e falam assim, tem coisa que eu não preciso abrir mão. Para que eu vou abrir mão de uma costelinha de porco, numa canjiquinha? Isso é coisa de mineiro. Acho que quem não é de Minas não está muito acostumado com isso. Mas para que eu vou abrir mão de um torresminho, de um camarão? Não, isso não tem nada. Deus está preocupado com isso, não. E aí, essas pessoas vão se encaixar aqui no versículo 21. São pessoas que estão pensando naquilo que agrada ao coração delas. Mas, diante de Deus, são coisas abomináveis. Sobre essas pessoas, vai cair o que elas merecem. Elas vão receber o que elas merecem.
O capítulo 36 de Ezequiel diz mais ou menos a mesma coisa do capítulo 11, com algumas diferenças. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou Jeová, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Ou seja, todo aquele processo do grande êxodo, de trazer, de reunir Israel, é para que o nome de Deus seja conhecido por toda a humanidade. E eles vão falar, olha, não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. Quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Não é isso que está escrito lá na promessa do grande êxodo, em Jeremias 16? Exatamente isso. O texto começa falando a respeito disso. Ele vai ser o nosso Deus, nós seremos o povo dele, mas vai ter um grande êxodo antes. Antes dessas coisas se tornar uma realidade, vai ter um grande êxodo. E livrá-lo-eis de todas as vossas imundícies, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmo das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz Jeová, o seu Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. A mensagem é exatamente a mesma do capítulo 11, acrescentou alguns detalhes aqui, né, de maneira mais explícita, deixando claro o seguinte: no seu processo de retorno, você não vai retornar para fazer as mesmas coisas que os seus pais fizeram no passado. Você vai ter nojo do que os seus pais fizeram no passado e você vai passar a andar segundo os meus estatutos, os meus juízos e a minha lei. Essa é a expectativa desse processo de salvação que Deus oferece à humanidade através do Filho dele. E a partir do momento que eles estiverem retornando, ele vai estar preparando o seu povo para o grande êxodo. Isaías 11, versículo 10 e 13, nos mostra exatamente isso. Que esse processo de arrependimento, de retorno para Deus e de submissão à lei de Deus, são pré-requisitos para que a promessa do grande êxodo seja manifesta entre nós. Isaías 11, 10 a 13. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé é o Messias, a qual estará posta por estandarte dos povos, ou seja, ele vai ser a referência para toda a humanidade da salvação de Deus, será buscado pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Nós estamos vivendo essa era, descrita aqui em Isaías 11. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Siná, e de Ramade, e das ilhas do mar. Ou seja, de todo canto do planeta, né, o termo ilhas do mar, ela se refere às nações gentias. Então, para todo lado onde os remanescentes de Israel estão, o Senhor vai estender a mão para trazê-los de volta. Isso após a vinda da raiz de Jessé, quando ele se tornará esse ponto de referência para os gentios. Os gentios vão até a raiz de Jessé. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós fomos até Jesus, nós reconhecemos ele como Messias,
E por causa das tradições que nós herdamos, durante muito tempo nós vivemos uma vida que não condiz com a expectativa do Messias com relação ao povo redimido. Não condiz com a expectativa do próprio Deus com relação a um povo que se arrepende dos seus pecados, conforme descrito em Ezequiel capítulo 36. Então aqui o texto está falando exatamente isso. Ele vai trazer esses povos dos quatro cantos da terra e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os quatro confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Por isso que eu falo que a gente tem que conhecer a história das duas casas. Se a gente não conhecer as histórias das duas casas, eu, por exemplo, antes de conhecer a história das duas casas, para mim tudo era Israel. Falava de Efraim, de casa de Israel, de casa de Judá, para mim era tudo a mesma coisa, e não são. E o curioso aqui é que o texto fala, no versículo, aqui eu não tenho um versículo específico aqui na minha frente, mas provavelmente deve ser o versículo 12, ele fala o seguinte: eu ajuntarei os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Existe uma diferença que Deus usa aqui para se referir a Israel e a Judá. Por quê? Porque Israel, ele perdeu completamente a sua identidade. Por isso ele é considerado um desterrado. Ele perdeu, acabou. Ele foi para o cativeiro assírio, do cativeiro assírio virou gentio. Perdeu a identidade, perdeu tudo. Judá, por sua vez, não. Ela foi para o cativeiro e ela retorna. Judá simplesmente está dispersa. Mas você consegue olhar e falar, olha, aquele ali é um judeu. Aqui no meu bairro nem se diga. Eu botar a cara do lado de fora eu vejo um. Então, onde você for no mundo, você consegue. Judeu, 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 casa de Judá. Hoje em dia nós conseguimos entrar aqui na internet e procurar saber quantos judeus que existem no mundo. Provavelmente, se eu não me engano, cerca de 15 milhões. É óbvio. Eles são dispersos, mas eles não são desterrados. Desterrados é a casa de Israel, que virou povo gentio. Perdeu a sua identidade, você não consegue identificá-la mais, você não consegue distinguir um gentio de um descendente das 10 tribos de Israel. Você não consegue. Só Deus consegue fazer isso. E talvez muitos de nós, e eu creio, para falar a verdade, eu creio nisso, muitos daqueles que têm os seus olhos abertos para o Messias, é porque, na verdade, lá no íntimo dele, ele pertence. Aquele ali é o rei deles. Então, de alguma maneira, numa geração longínqua, ou ele vem da linhagem de Judá, ou ele vem da linhagem de Israel, da casa de Israel. Por isso que quando ele olha para o Messias, ele reconhece, porque ele está reconhecendo o rei que foi predeterminado antes da fundação do mundo para ser o rei dele. Então ele se aproxima de Jesus porque ele já era predestinado para aquilo. Dentro desse conceito da herança genética dele. Isso não quer dizer que uma pessoa gentílica, que não tenha completamente ligação nenhuma genética com Israel, não seja salvo ou não seja o propósito de Deus alcançá-lo. Exemplo disso são os povos indígenas. Nós temos indígenas lá no meio da Amazônia que acreditam em Jesus. Receberam a revelação através de alguém que levou a eles e eles creram. Da mesma maneira que nós vemos, por exemplo, o exemplo bíblico clássico da prostituta Raabe. Ela não era uma descendente de Israel, ela não tinha linhagem de Israel nenhuma. Mas ela creu, ela ajudou ali os espias e em razão disso ela inclusive entrou na linhagem genealógica do próprio Messias, porque ela é da linhagem do rei Davi, ela é da linhagem do Messias. Esse processo descrito no Novo Testamento a respeito de juntar o povo de Deus dos quatro cantos da terra, que todas as vezes é interpretado como arrebatamento, nada mais é do que a descrição do que nós estamos lendo aqui nesses textos que eu estou compartilhando com você. É Deus indo buscar Israel nos quatro cantos da terra e trazendo para a sua terra. Ele não está levando para o céu, ele está trazendo para a terra. A gente aprendeu também a vida inteira, a gente vai para o céu, um dia vai viver no céu, na nuvem e tal. Não tem isso. A nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. Se a gente for para o céu e a gente for ficar lá, nós vamos ficar lá sozinhos, porque a nova Jerusalém vai estar aqui embaixo. Então, quando a gente vê no Novo Testamento as referências bíblicas relacionadas a essa questão
do ajuntamento do povo de Deus, dos 4 cantos da terra. E aí as pessoas dizem, porque aí vai estar juntando para a gente escapar da grande tribulação. Não. Ele vai estar ajuntando para cumprir a promessa feita através, por boca dos profetas, de que ele traria o seu povo, ele guardaria o seu povo e ele traria o seu povo de volta para a sua terra através de um grande êxodo. Êxodo esse que vai ser tão extraordinário que o êxodo anterior vai perder a sua importância. Uma outra coisa que o texto conclui aqui, de Isaías 11, é que Efraim e Judá não viverão mais em conflito. Então, quando essas coisas se concluírem de forma perfeita, nós vamos ter apenas uma nação. E isso está descrito em Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala o seguinte, eu vou ler só alguns textos de Ezequiel 37. Primeiro, versículo 13 e 14. Sabereis que eu sou Jeová, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Jeová, disse isto e o fiz, diz Jeová. Depois o versículo 21 a 28. Dize-lhes, pois, assim diz Jeová, seu Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, lá no texto que a gente começou de Jeremias 16, o objetivo era, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. A gente já viu vários textos, a mesma história. Eu vou colocar o meu espírito em vocês, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. A gente leu Ezequiel 11, Ezequiel 36, a mesma coisa. E agora aqui em Ezequiel 37 ele fala, de novo, eu vou trazer vocês de volta para que vocês sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. Esse é o objetivo desde o início. E aqui ele fala, e o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. E andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais. E habitarão nela ele e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então ele vai estabelecer o tabernáculo dele no meio do povo dele em Israel para sempre. Essa é a promessa de Ezequiel 37. E os gentios saberão que eu sou Jeová, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então, sempre a mesma história. Sempre a mesma história. O propósito de Deus é trazer Israel de volta para casa. O mesmo Israel que ele agiu de maneira dura, que o espalhou pelos 4 cantos da terra, a promessa é, um dia eu vou te trazer de volta. Um dia eu vou reinar sobre vocês. E vocês vão viver uma vida de obediência diante de mim. Este é o propósito da igreja. Quando as pessoas, dentro da teologia, tentam colocar que a igreja ela veio para substituir Israel, não, ela não veio para substituir Israel. Ela é Israel. Porém, sendo Israel, ela deve cumprir o papel que Israel nunca foi capaz de cumprir. Porque agora o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para nos conduzir e nos capacitar a viver uma vida em obediência aos estatutos, juízos e mandamentos de Deus. Só que por causa de tradições e doutrinas de homens, por causa da contaminação de visões filosóficas, teológicas, de gentios e de pagãos que infiltraram no meio da igreja, nós fomos conduzidos a repetir o mesmo erro que Israel sempre cometeu, que é nos esquecer da lei de Deus. Ah, Jesus basta. Ah, Jesus já morreu para salvar, não preciso fazer mais nada.
E aí vive uma vida nas mesmas práticas abomináveis que levaram Israel a ser destruído. E este não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é manifestar diante do mundo o Israel fiel de Deus. Ah, Marcelo, então você está querendo dizer que nós substituímos. Não, nós não substituímos porque não existe igreja como um povo. Existe Israel como um povo. E a partir do momento que você crê no Messias, você se torna Israel. Não é que a igreja ocupa o lugar de Israel. É você que, uma vez que crê, se torna parte de uma igreja que é Israel. É um pouco confuso, às vezes é até difícil de explicar isso. Mas não é a mesma coisa. Zacarias, ele confirma exatamente isso que Ezequiel está falando aqui no capítulo 37. Zacarias 8, de 1 a 13, fala assim: Depois veio a minha palavra de Jeová Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz Jeová: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz Jeová dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-lo-eis e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Esforcem-se a vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiverem no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não tem havido salário para homens, nem lhes davam ganho os animais, nem havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Aí a pessoa pode virar para mim e falar assim: mas Marcelo, isso tudo aí diz respeito ao povo judeu. Então, isso não se aplica a mim porque nós somos judeus, nós somos gentios. E como eu disse antes, isso não é verdade. Paulo, em Romanos capítulo 11, em Efésios capítulo 2, ele deixa muito claro que uma vez que nós somos redimidos pelo sangue do Messias de Israel, nós nos tornamos Israel. Nós não somos mais gentios, nós éramos gentios. Lá em Efésios capítulo 2, deixa isso muito claro. Nós nos tornamos 100% Israel. E isso já está testificado, tanto na lei, quanto na boca dos profetas. Ezequiel, por exemplo, se referindo ao período milenar, ele fala o seguinte, Ezequiel 47, 21 a 23. Repartirei, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sortearei para a vossa herança e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo que habitar o estrangeiro, ali lhe darei a sua herança, diz Jeová, o seu Deus. Então, o que a gente escuta, ou o que a gente escutou muito durante a nossa vida, é que Deus tem um plano terrestre para Israel e um plano celestial para a igreja.
A igreja tem as promessas celestiais do céu. Vai ficar sozinha lá boiando no espaço, porque a Nova Jerusalém vai descer, eles vão ficar lá sozinhos. Mas a ideia é essa. A promessa de Deus para a igreja é no céu. A promessa de Israel é a terra. Então, isso aqui é para Israel. Mas peraí, na hora que eu leio Ezequiel 47, está falando que o gentio que se tornou parte de Israel, que é exatamente o que Paulo fala em Romanos 11 e Efésios 2, ele vai herdar a terra junto com Israel. Ele vai ter o mesmo direito de um natural, como se fosse filho legítimo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então não faz sentido essa história de que um vai herdar o céu, o outro vai herdar a terra. Todos vamos herdar a terra, por quê? Porque todos somos Israel. Não existe dois povos. Não existe duas instituições do qual Deus age e tem promessas diferentes para ela. Todas as promessas e leis pertencem a Israel. Paulo deixa isso muito claro em Efésios capítulo 2. Todas. Ele não fala algumas pertencem para Israel e outras pertencem para a igreja. Não. Todas pertencem para Israel. Se nós temos a expectativa de receber alguma coisa do Deus Criador e do céu e da terra, nós devemos ter nos tornado parte de Israel. Caso contrário, como diz Efésios capítulo 2, nós somos sem Deus. Quando nós estamos separados de Israel, nós estamos sem Deus, sem esperança e sem salvação. Só existe esperança e salvação e relacionamento com Deus se nós estivermos em comunhão com Deus através da aliança de Deus com Israel. Números capítulo 15, versículo 15 e 16. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Ou seja, essa história de que a nova aliança veio para abrir a porta para os povos gentios terem acesso a Deus é mentira. A porta sempre esteve aberta. O que eu acabei de ler para vocês aqui foi Números capítulo 15. Sempre esteve aberta ao gentio. O gentio poderia vir e abraçar a aliança de Israel e viver como israelita. O problema é que Israel fechou a porta para os gentios. Israel, ao não cumprir o seu papel de ser porta-voz de Deus, de anunciar Deus às nações da terra, de ser uma testemunha de Deus às demais nações da terra, Israel não cumpriu o seu propósito, e ao não cumprir o seu propósito, ele trouxe destruição para si mesmo e para as pessoas ao redor dele, que eles não revelaram Deus verdadeiro. Quando vem o Messias vem para corrigir isso. Então não é que o Messias veio abrir a porta a primeira vez. O Messias veio para poder destrancar a porta que Israel trancou por causa da sua desobediência. Mas desde o início, o propósito de Deus sempre foi salvar todos os povos da terra através de Israel. E Yeshua vem, cumpre ali o seu papel para estabelecer a nova aliança, e ele reabre essa porta que estava fechada por causa dos pecados de Israel. Então, como parte de Israel, nós não estamos aguardando fugir daqui na grande tribulação. Como parte de Israel, e aí a gente presta atenção no que está escrito ali no livro de Apocalipse, nós estamos aguardando passar pelo período da grande tribulação aqui, e durante esse período nós estaremos passando pelo processo de um grande êxodo, sendo levado por Deus de maneira sobrenatural para a terra de Israel. Quando chegar o tempo do retorno do Messias, nós não vamos estar na nossa casa. Quando eu estava dentro da igreja, eu ficava tentando imaginar. A Bíblia fala que todo olho o verá. Como que nós vamos ver Jesus voltando se eu vou estar lá no Brasil e Jesus vai voltar em Israel e vai descer no Monte das Oliveiras? E na verdade o que o texto fala é o seguinte. Primeiro, hoje nós temos tecnologia que qualquer coisa que acontecer no mundo, todo olho vê de qualquer lugar do planeta. Esse é um detalhe. Mas segundo, muitas vezes a palavra todo que a Bíblia utiliza, na verdade não é um todo genérico, o planeta inteiro. É um todo daquele grupo específico
escolhido por Deus. Então, é todo aquele grupo. Então, quando ele fala que todo olho vai olhar para ele e vai ver, pode estar se referindo justamente a esses que foram trazidos dos 4 cantos da terra para dentro da terra de Israel, durante o período da grande tribulação, e Deus vai estar os preservando, e no momento que o Messias estiver retornando, aqueles ali que estão ali na terra, eles vão poder vê-lo retornar. Até porque ali sim nós subiremos para nos encontrar com ele antes do dia dele descer, na verdade. Né? Antes que ele desça de maneira física no Monte das Oliveiras, nós subiremos e passaremos um período da bodas do Cordeiro ali com ele no tabernáculo, que também é uma questão profética do casamento do noivo e da noiva e da bodas do Cordeiro. Mas a questão é que nós seremos levados para a terra de Israel. Nós não vamos subir para se encontrar com ele quando eu estiver lá ou aqui em Londres, ou lá na minha cidade, no interior de Minas Gerais. Não, eu vou estar ali no pé ali dos acontecimentos, e nós seremos levados para nos encontrarmos com ele. A gente não tem ideia, né? A palavra de Deus ela não especifica de maneira clara o que vai acontecer nesse grande êxodo. Mas a gente pode esperar que vai ser algo épico. Épico, algo que nunca aconteceu antes, algo extraordinário. Existem algumas passagens bíblicas que falam que quando Deus nos levar sobre as águas, elas não nos afogarão. Né? E alguns estudiosos desse tema do grande êxodo sugerem que no primeiro êxodo Deus abriu as águas para que o povo passasse em terra seca. Será que no segundo êxodo ele não vai nos fazer caminhar sobre as águas para nos levar até Jerusalém? Imagina uma multidão dos 4 cantos do mundo, da Europa, da América, da África, da Ásia, atravessando os oceanos sem que ondas causassem qualquer tipo de problema, e atravessando ali, e o Senhor provendo alimento para eles, e eles caminhando e acampando em cima das águas, no meio do oceano. A festa dos tabernáculos, ela tem, praticamente todas as festas têm isso, elas têm um significado passado e elas têm um significado profético futuro. O significado passado da festa dos tabernáculos é exatamente o período em que o povo peregrinou pelo deserto. Então, durante o período que o povo peregrinou pelo deserto, ou durante o período que o povo saiu da terra do Egito para ir até o Monte Sinai, e depois os 40 anos de peregrinação, o povo viveu em tendas provisórias. E Deus o sustentou durante aquele período. Então, quando Deus estabelece a festa dos tabernáculos e ordena o povo dele que observe essa festa, ele fala, vocês estão fazendo em memória disso. Só que quando a gente vem à revelação do Novo Testamento e Paulo fala que as festas são sombras proféticas de boas coisas por vir, a gente sabe que nós estamos olhando para trás, lembrando o que aconteceu lá, mas estamos olhando para frente sabendo que isso aponta para um futuro. Então essa festa, ela também é um preparativo justamente para esse grande êxodo. Então, por exemplo, a ordem da festa é que durante 7 dias nós vivamos em uma tenda provisória, uma morada temporária. Né? Eu não tenho quintal aqui, então eu faço na sala da minha casa. Mas se eu tivesse quintal, ou quando eu tiver quintal, eu vou fazer lá no meu quintal. Por quê? Porque aquilo ali é uma maneira que nós vamos estar exercitando, e nós vamos estar exercitando os nossos filhos, para falar com eles o seguinte, olha, vai ter um dia que nós vamos ter que caminhar de novo, atrás talvez do pilar de fogo, da sombra de dia, da nuvem de dia, e nós vamos caminhar porque o Senhor vai estar nos conduzindo para a terra dele através do grande êxodo, e nós de novo habitaremos em uma habitação temporária durante um período de tempo. Então, além de ser uma lembrança do passado e uma promessa futura com relação ao tabernáculo de Deus na terra, é uma preparação para o que nós passaremos nos últimos dias, acredito eu. Eu quero ler com vocês agora, vou até tomar uma água aqui, que tem muita coisa para ler aqui no capítulo. Mas está acabando, é praticamente o último capítulo, o último texto que eu vou ler. Mas eu quero ler com vocês o capítulo 30 e 31 de Jeremias.
Capítulo 30 e 31 de Jeremias, praticamente eles vão resumir tudo que a gente viu antes. Mas eu quero ler com vocês, porque está diretamente relacionado à nova aliança. Então nós vamos começar aí pelo versículo 1 do capítulo 30 de Jeremias, e nós vamos até o final do capítulo 31. A palavra que Jeová veio a Jeremias dizendo: assim diz Jeová, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Porque eis que vem dias, diz Jeová, em que farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. E tornarei a trazê-los à terra que dei aos seus pais e a possuirão. E estas palavras são as palavras que disse Jeová acerca de Israel e de Judá. Então, as duas casas. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se o homem pode dar à luz. Por quê? Pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como que estão dando à luz. E por que se tornam pálidos todos os seus rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Do que está falando aqui? Da grande tribulação. No Novo Testamento a gente vê Jesus e outras passagens fazendo referência a dores do parto como o início do período das dores que nos conduzirão à grande tribulação. E a grande tribulação é um período em que nunca, jamais na face da terra alguém viu algo semelhante. E o que está falando aqui em Jeremias? Exatamente isso. Os homens vão estar pálidos, como se estivesse tendo trabalho de parto por causa do que está acontecendo com eles. E essa é a angústia de Jacó. Por que é a angústia de Jacó? Deveria ser a angústia de Roma. Deveria ser a angústia, sei lá, do João Calvino. A angústia do outro lá da Alemanha, dos protestantes lá que pregou o negócio lá, do Lutero. Né? Se o foco da promessa fosse para a igreja cristã, igreja protestante, igreja católica ou o que fosse, não deveria ser chamada angústia de Jacó. Por que é a angústia de Jacó? Porque é a angústia para a casa de Israel e para a casa de Judá. Porque eles são o centro do agir de Deus em relação à humanidade. E o texto aqui claramente está fazendo uma menção ao período da grande tribulação. E ele está falando, eu vou buscar esse meu povo, mas vai ser um período difícil. Vai ser um período como nunca houve semelhante. Tempo de angústia de Jacó. Porém, ele será salvo dela. Então é exemplo do que aconteceu na saída do Egito, que o povo chegava ali diante do Mar Vermelho e um monte de gente desistia. Ah, não, você trouxe a gente aqui para a gente morrer. Não, se fosse assim, era melhor ter ficado em casa. Vão ter aqueles que vão perecer no meio do caminho, e existem passagens que tratam a respeito disso. Mesmo durante esse período do grande êxodo, vão ter aqueles que vão lamentar, vão ter aqueles que vão querer voltar atrás, e por causa disso eles vão perecer no meio do caminho. Vai ser uma repetição. Paulo fala que tudo o que aconteceu com Israel, tudo que foi escrito a respeito de Israel, foi para o nosso aprendizado. Por quê? Porque vai acontecer de novo. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque senão nós vamos cometer o mesmo erro que Israel cometeu. Quando a gente tiver que chegar de frente de um oceano, nós vamos virar e falar, mas eu não tenho boia salva-vida. Ah, mas eu tenho medo de água. Rapaz, Deus está mandando, pisa e anda. E vai ter muita gente que não vai querer pisar, vai querer voltar para trás. E vão ser destruídos por causa disso. Vai ter muita gente que vai se lamentar, talvez, do tipo de comida que nós vamos receber. Será que nós vamos receber maná de novo? Talvez. E aí vão virar e falar, não, eu queria estar comendo uma lasanha, eu queria estar comendo não sei o quê. E vão lamentar e reclamar. E vão se perder por causa disso. Existem textos que nos mostram isso. Então, o que vai estar acontecendo naquele período é algo que aconteceu já com a nação de Israel e vai acontecer de novo. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Mas servirão a Jeová, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. A gente já viu nos textos anteriores que quando ele faz referência a Davi, o seu rei, que levantarei, ele está fazendo uma referência direta à questão da vinda do Messias. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel,
porque eis que te livrarei da terra de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédio que possa curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados. Por que gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável. Pela grandeza de tua maldade e multidão dos teus pecados eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados. Todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados. E a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde, te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz Jeová, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das tuas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei e não sereis diminuídos. E glorificá-los-ei e não serei apoucados. E os seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. E os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim? Diz Jeová. E ser-me-eis por povo, e eu vos sereis por Deus. Eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isso. Então essa promessa aqui é uma promessa para o fim dos dias. O texto mesmo está dizendo. Jeremias está falando um monte de coisa e ele fala, olha, nos fins dos dias vocês vão entender tudo isso que eu estou prevendo aqui. E o que ele está prevendo aqui é o que os textos anteriores nos mostram relacionados ao fim dos dias. E é para esse fim dos dias que nós devemos nos preparar. E quando a gente estuda o significado dessas festas e a gente pratica isso ano após ano, não é porque nós somos uns idiotas que constroem uma tenda na sala da casa. É porque nós queremos compreender esse projeto, esse propósito de Deus em revelar o seu agir para nós que estamos vivendo os últimos dias. Nós não queremos ser pegos de surpresa. Nós queremos estar preparados. Naquele tempo, diz o Senhor, capítulo 31, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. A promessa é sempre a mesma. Desde o início, do primeiro texto que a gente leu, é sempre isso. O objetivo de Deus. Eu vou ser o seu povo, o seu Deus, você será o meu povo. Eu vou ser o seu Deus, você será o meu povo. Não tem outro povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Não tem outra promessa fora dessas promessas aqui que existem para Israel. Assim diz Jeová, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda que te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamborins e sairá nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes da Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz Jeová, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Jeová ao teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte
e os congregarei das extremidades da terra, entre as quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto, juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Então, uma grande congregação. Quando o povo sai do Egito, é uma das primeiras vezes, se eu não me engano, é a primeira vez que Deus usa a palavra eclesia para se referir àquele grupo de pessoas que era formada por naturais e por estrangeiros e que saíram do Egito para ir se encontrar com Deus no Monte Sinai. Ali a primeira vez que a palavra eclesia, quando a gente pega a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a gente vai encontrar ali a palavra igreja. A igreja, ela sai dali para poder se encontrar com Deus no Monte Sinai. Aqui ele está falando de novo isso. A grande congregação, a grande eclesia, vão voltar para aqui, vão voltar para a terra de Israel. Virão com choro e com súplica os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas e dizei, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Ele vai fazer. Pronto, acabou. Porque Jeová resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens de Jeová, ao trigo e ao mosto e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então o Senhor vai trazê-los de volta, o Senhor vai estabelecer a paz, ele vai trazer prosperidade, e eles jamais vão ficar tristes. A gente vai ver isso sendo mencionado no Novo Testamento. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei ao seu pranto em alegria, e os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz Jeová. Assim diz Jeová, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existem. Essa, inclusive, é uma passagem messiânica citada no Evangelho de Mateus, se referindo à morte das crianças ali em torno de Belém. Mas, apesar dela ter um significado messiânico, ela também tinha um significado específico ao tempo de Jeremias. E ela estava se referindo ao cativeiro da tribo do norte, das 10 tribos do norte, sendo levado para a Síria. Assim diz Jeová, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz Jeová, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converti-me-ei, porque tu és Senhor, meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz Jeová. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos. Aplicai o teu coração à vereda, ao caminho por onde andastes. Volta, pois, ó Virgem de Israel. Regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque Jeová criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará a um homem. Assim diz Jeová Sebaot, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade, e nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei.
Nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Jeová. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando a gente lê essa promessa da nova aliança em contexto, com tudo que a gente leu anteriormente, e em contexto do capítulo 30 e do capítulo 31, é possível a gente imaginar que o objetivo da nova aliança seria estabelecer um novo povo que veio substituir Israel e que tem a liberdade, através da nova aliança, de continuar praticando as mesmas coisas que levou Israel a ser destruído? De maneira nenhuma. Como que alguém pode chegar à conclusão de que a nova aliança veio nos dar liberdade para fazer algo que Deus considera abominável, e que por causa de ter cometido esses pecados, Israel foi destruído por causa disso? É uma coisa insana você chegar a essa interpretação. É insano. E aí a gente fica imaginando como que pessoas com doutorado, com capacidade intelectual extraordinária, elas não conseguem ler um texto simples desse e imaginar que é uma incoerência absurda. Você imaginar que a nova aliança veio legalizar aquilo que foi o motivo da destruição de Israel para começar a história. Tudo que a gente viu aqui, o objetivo de Israel é retornar para Deus em arrependimento, vivendo uma vida em obediência a Ele. E aí as pessoas pegam um texto desse e falam, não, isso aqui foi o surgimento da igreja, e a igreja pode aprender a trazer cultos pagãos para dentro da igreja, fazer um sincretismo religioso, ela pode comer aquilo que Deus abominou, ela não precisa fazer distinção entre santo e profano, entre puro e impuro. Simplesmente não faz o mínimo sentido. Mas, infelizmente, esse é o sistema religioso que prevalece aí no meio cristão. Todo o discurso de Jeová com relação à restauração de Israel se resume a levar Israel para uma vida perfeita como ele intentava desde o princípio, desde lá do Monte Sinai. E as pessoas falam que não, a nova aliança veio para fazer o contrário. É um povo agora que aquilo que era abominável para Deus está legalizado na nova aliança. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheçai o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz Jeová, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para Jeová, desde a torre de Hanael até a porta de esquina, e a linha de medida estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza,
e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagradas a Jeová. Não se arrancará nem se derrubará mais eternamente. Isso é Jeremias 31, que é onde está a promessa da nova aliança. Será que é possível a gente chegar à conclusão aqui que Israel deixou de cumprir um papel principal no projeto de Deus de restauração da humanidade? Eu não sei como que alguém pode chegar a essa conclusão depois do que o texto está falando. Né? Se as ordenanças que Deus estabeleceu para criar o universo, para manter o universo, se elas deixarem de existir, Israel então vai perder o papel que ele cumpre diante de Deus. Mas para teólogos, ele deixou. Agora é uma tal igreja gentílica no qual não existe promessa nenhuma para ela. Todas as promessas pertencem a Israel. Parte do que está sendo dito aqui está para se cumprir nos nossos dias, provavelmente, ou nas gerações futuras que virão. E aí a gente chega no último texto aqui. Apocalipse 21, versículo 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não é exatamente isso que a gente leu? Todos os textos que a gente leu até agora estavam falando praticamente exatamente isso. O propósito de Deus, as promessas de Deus relacionadas a Israel, é o propósito dele de vir e habitar no meio do povo, e o povo ser o seu povo, e ele ser o seu Deus. Não foi ele mesmo que disse que ele tiraria, transformaria a tristeza de Israel em alegria, e eles não existiria mais tristeza para eles? Eles os conduziria à prosperidade, a uma vida de descanso, eternamente na presença dele, aquilo jamais seria abalado. E é isso que está falando Apocalipse. E Apocalipse foi escrito para quem? Se a gente for lá no início de Apocalipse, nós vamos descobrir que foi escrito para a igreja. Peraí, mas foi escrito para a igreja ou foi escrito para Israel? É porque a igreja é Israel. Isso aqui é a palavra de Deus, conforme a palavra de João, que está, na verdade, escrevendo as palavras de Yeshua, porque é a revelação de Jesus dada a João. Então quem está descrevendo isso aqui é Jesus, é o Messias. E o que ele está descrevendo aqui é perfeitamente, harmoniza perfeitamente com o que foi previsto pelos profetas para Israel. E aí o alerta que fica para a gente. Se nós abraçamos a aliança através da fé do Messias, essas palavras são para nós, porque nós somos Israel. Mas como Israel, nós temos direito às promessas, mas também temos responsabilidade quanto aos deveres. E os deveres de um israelita é viver em obediência aos mandamentos de Deus. Se nós escolhermos não viver em obediência aos mandamentos de Deus, nós nos enquadramos naquilo que está escrito em Ezequiel capítulo 11, daqueles que vivem segundo o desejo do seu coração para fazer as coisas abomináveis, porque lhe agrada. Então, aquela coisa abominável que agrada ao coração dele, ele prefere fazer aquilo do que viver uma vida de obediência a Deus. Se é isso que nós escolhermos para nós vamos sofrer as consequências, porque lá em Ezequiel fala que as pessoas que se comportarem dessa maneira, vai cair sobre elas, sobre a cabeça delas, o resultado da escolha que fizeram.
Então, se nós, sendo parte de Israel através da fé do Messias, temos plena convicção de que nós nos tornamos israelita e que as promessas de Deus, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, se aplicam a nós, nós devemos estar atentos a como estamos conduzindo a nossa vida como parte do povo de Israel e, se precisamos mudar, nós precisamos mudar o quanto antes. Devemos tomar essa atitude o quanto antes. Tudo isso que nós vimos faz referência a essa sombra profética da festa do tabernáculo. Esse processo que começou lá na Páscoa, nós temos aí durante o período do ano, a primeira festa do ano é a festa da Páscoa, a última festa do ano é a festa de tabernáculos. A nossa história como povo de Deus, ela começa na Páscoa com a morte do Messias. A morte do Messias, ele rompe o controle da morte, o domínio do inimigo sobre a morte, e ele nos liberta. E a partir da Páscoa, o objetivo é nos conduzir em um processo de aperfeiçoamento, nos conduzir para o tabernáculo. O tabernáculo é o nosso ponto de chegada. Nós já começamos a caminhar lá na Páscoa. Durante a nossa vida, nós temos que passar pelo processo de aperfeiçoamento, caminharmos em direção à perfeição, sermos semelhante ao Messias. Assim como ele foi justo, assim como ele foi perfeito, buscarmos viver aquela perfeição, caminhando em direção para aquele dia em que estaremos eternamente na presença de Deus, vivendo no tabernáculo dele. Então essa festa nos chama atenção para isso e nós devemos estar atentos quanto mais os dias passam e apontam que esse período está cada vez mais se aproximando. Então que Jeová possa nos abençoar, que ele possa nos dar discernimento sobre os tempos que nós estamos vivendo, e que nós possamos estar, cada ano, quando a gente celebra essa festa, estarmos nos preparando para o dia que nós vamos começar a nossa caminhada dessa promessa, desse grande êxodo. Então, essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Que Jeová abençoe a todos vocês. Vou encerrando por aqui. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo, de qualquer maneira, deixo aqui o meu abraço, o meu shalom. Que Jeová abençoe vocês e que no próximo ano possa ser diferente. No próximo ano todos nós estejamos livres aí do controle do faraó, que não nos permite ir ao monte adorar ao nosso Deus, e que nesse dia de sábado festivo, durante o dia da semana, que a gente possa ter a liberdade de estar na presença dele, adorando ele como ele deseja ser adorado. Então deixo um abraço aí para todos vocês. Shalom. Até mais.